Eu encontrei uma garota cega na beira da estrada. À noite, o que ela mais gostava era de ficar desenhando círculos no meu peito com os dedos. Ela também gostava de morder de leve o meu pomo de Adão com os dentinhos. Ela dizia que assim nunca esqueceria o meu cheiro. Depois, ela recuperou a verdadeira identidade. Era a herdeira da família Rai. Eu achei que um pobre como eu não era bom o bastante pra ela. Deixei pra trás uma certidão de óbito falsa e fui embora às pressas. Mais tarde, quando soube que ela ia se casar, só então criei coragem pra voltar. Mas assim que desci do avião, os seguranças dela me levaram direto pro local do casamento. Ela estava de vestido de noiva. Ela sorriu e disse: "Se o meu mestre não se comporta, então é só prender ele." Meu agente me levou para conhecer a investidora da exposição, mas eu fiquei hesitando, sem coragem de me aproximar, porque Licia, a herdeira da família Rai, estava bem no meio da multidão. "Senhorita Lee, ouvi dizer que a senhora investiu nessa exposição por causa do seu noivo. Imagino que essa figura de costas no quadro seja dele." Licia deu um gole no champanhe e a outra pessoa sorriu ainda mais ao ver isso. Naquela época, quando a senhora se feriu no acidente, deve ter sido ele quem ficou ao seu lado cuidando de tudo. Agora que os dois finalmente vão se casar, é mesmo uma união perfeita. Licia apenas balançou a cabeça, indiferente. A outra pessoa ainda queria continuar, mas Licia girou a taça e a interrompeu incomodada. "Ele está aqui olhando para nós lá de cima." Soltei um longo suspiro. Eu já estou morto. O que é que eu ainda tinha para temer? Há 3 anos, para escapar de Licia, eu mesmo forjei a minha certidão de óbito. Ela chegou até a erguer uma lápide para mim. Agora, mesmo que ela fique na minha frente, provavelmente não vai me reconhecer. Meu agente de repente cochichou no meu ouvido. Aquele homem também não teve sorte. Se tivesse vivido até hoje, não estaria com a vida ganha? Baixei a cabeça. Impossível. Meu agente se aproximou de repente e, erguendo a sobrancelha, disse: "Xiaodi, você ainda é muito novo. É quando a mulher está mais frágil que ela se apaixona mais fácil. O homem só precisa soltar umas palavrinhas doces, e pronto. Ela cai na hora." Eu apertei os lábios, culpado. Será que era isso mesmo? Será que, naquela época, Licia só me transformou no amor impossível da vida dela por causa do jeito cuidadoso como eu cuidei dela? Naquele tempo, por causa do acidente de carro, o corpo dela estava coberto de cicatrizes de todos os tamanhos. Além de precisar passar remédio todos os dias, a coceira da pele nova nascendo também fazia ela sofrer, gemendo baixinho sem parar. "Xiaoxin, tá coçando!" Antes disso, eu nem namorada tinha tido. Só conseguia, todo vermelho, ajudar a massagear por cima da roupa. Mas parecia não ser suficiente. Ela segurou minha mão e quis que eu coçasse de verdade. Licia ofegava, dizendo que estava coçando, e o rostinho dela já estava todo vermelho de tanto segurar. Eu fiquei tão desesperado que nem sabia o que fazer, e só achei que ela não estava conseguindo respirar. No fim, como se estivesse emburrada, ela encostou aqueles lábios frios nos meus e me beijou sem jeito nenhum. Só de lembrar disso, minha respiração foi ficando pesada. No segundo seguinte, meu agente já tinha segurado minha mão e me levado até Licia. A mulher inteira, com aquele ar frio e distante, levantou os olhos, sorriu e disse: "Esse senhor me parece familiar." Licia me examinou de cima a baixo, e na mesma hora senti o sangue do meu corpo inteiro subir ao contrário. Sem perceber, toquei a minha mão direita. Não, ela não vai descobrir que sou eu. Mesmo tendo dividido a cama comigo por um ano inteiro, mesmo tendo mordido meu rosto e meu corpo todo, aos pouquinhos, como um gato, ela nunca soube como eu realmente era. Pra ela, eu já sou um morto faz tempo. "Senhorita Lee, este é o novo pintor que eu assinei, Ji Xin-chun." Meu agente se curvou levemente e brindou com Licia. Ela arqueou a sobrancelha, com um olhar tão profundo que parecia querer puxar tudo pra dentro de si, igualzinho ao dia em que nos conhecemos. 2 anos atrás, eu tinha acabado de juntar o dinheiro da internação da minha avó, mas fui informado de que, 10 minutos antes, a tentativa de reanimação tinha falhado, e ela tinha partido. Abracei a cabeça e me encolhi no corredor. Bem nessa hora vi os enfermeiros empurrando uma maca pra fora. Eles comentavam que a paciente tinha sofrido um acidente de carro, mas ninguém da família aparecia, e tão jovem assim ela só podia desistir do tratamento. Licia estava deitada na maca, de olhos abertos, o corpo inteiro envolto em ataduras. Só uma das mãos ficou pra fora, agarrando com força a grade lateral da cama, enquanto ela murmurava inconscientemente: "Eu não quero morrer, me salva." Apertei o cartão do banco na mão. A única família que tinha vivido comigo a vida toda não ia mais precisar daquele dinheiro. E agora outra vida precisava dele. Será que foi a minha avó, lá do céu, com medo de me deixar sozinho, que arranjou isso pra mim? Levantei correndo e segurei o braço da enfermeira. "Eu tenho dinheiro!" Depois disso, gastei todas as minhas economias para salvar Licia e levei ela pra casa, cuidando dela com todo cuidado. Ela vivia resmungando no meu ouvido como um gatinho, e eu cheguei até a ter a ilusão de que talvez viver assim não fosse nada mal. "Xiaodi, o que foi?" A voz do meu agente soou no meu ouvido. Voltei à realidade e logo abaixei a cabeça, acompanhando ele, para brindar de leve com Licia. O olhar dela ficou indo e voltando sobre a minha mão direita. Desde que minha mão direita se machucou num acidente, 3 anos atrás, eu nunca mais consegui pintar. Até as coisas do dia a dia ficaram difíceis. Só quando a minha palma começou a suar e eu quase deixei a taça cair, Licia apertou os lábios, recolheu a própria taça e se virou para conversar com outra pessoa. Ela realmente não me reconheceu. Meu agente puxou minha manga e cochichou: "Xiaodi, ficou bobo? Tô te falando, a senhorita Lee é linda sim, mas não é alguém que gente pequena como a gente possa desejar."
Ela e o noivo de agora já estavam prometidos desde criança. Se você encostar num fio de cabelo da senhorita Lee hoje, amanhã vão ter que te pescar no mar. Não posso tocar nela, mas ninguém conhece o corpo dela melhor do que eu. Há 3 anos, para conseguir deixar ela, menti dizendo que um investidor queria bancar uma exposição minha, com a condição de que eu virasse o boyzinho bancado dele. Os olhos de Lícia ficaram vermelhos, e ela se jogou no meu peito, me abraçando pela cintura e implorando para eu não ir embora. Eu endureci o coração, empurrei ela com força, e só disse que quando salvei ela, foi apenas para brincar com ela. Quem diria? Depois de ouvir isso, ela não sei onde aprendeu, começou a me chamar de mestre sem parar e me empurrou na cama. Se o meu agente soubesse disso, acho que na hora já acendia 3 incensos por mim. Suspirei, agradecendo pela misericórdia do noivo dela por não ter me matado naquela época. Quando a exposição acabasse hoje, a gente nunca mais ia se ver. De repente, ouvi a voz de Lícia atrás de mim. Xin, xin. Levei um susto e virei correndo. Quando cruzei o olhar com o dela, reagi na hora. Será que ela me reconheceu? Um frio subiu pela minha espinha e se espalhou pelo corpo todo. Justo quando eu pensava em como explicar aquilo, uma mãozinha gordinha agarrou a barra da minha calça e minha respiração travou. Era a menina da casa vizinha de antigamente. Ela tinha uma deficiência intelectual, os pais quase nunca ficavam em casa, e quando eu podia, eu ajudava a cuidar dela. A menina não conseguia falar, mas já dava para soltar alguns sons enrolados. Quando fui embora, 3 anos atrás, deixei de propósito uma quantia enorme para os pais dela. Como ela foi parar ao lado de Lícia agora? E o que aquela palavra xin-xin queria dizer? Ela estava me chamando ou chamando a menina? Ela me reconheceu e quer jogar meu corpo pros peixes? Um arrepio me subiu do nada. Quando eu ainda estava todo travado, Lícia se agachou, abriu os braços e falou com voz suave pra menina. Xing Xing, vem cá. Então Lícia tinha dado outro nome pra menina. Mas fazia muito tempo que Xing Xing não me via. E ela se agarrou na minha calça com toda a força, sem querer soltar de jeito nenhum. Os olhos dela até ficaram vermelhos. Lícia sorriu. Parece que a Xing Xing gosta muito do Sr. Ji. Meu coração foi parar na garganta, com medo de Xing Xing me reconhecer e minha farsa cair. Então só consegui dizer, seco, haha, criança gosta de ficar grudada em adulto, isso é normal. E ainda levantei a perna, fingindo incômodo para me afastar. O clima esfriou na mesma hora. Lícia pegou Xing Xing no colo e disse gelada. Senhor Ji, o senhor não cria nenhum bichinho? Não gosta? Por quê? Apertei os lábios. Porque eu não tenho como carregar a vida inteira dela nas costas. Eu já achei que podia salvar a minha avó, ajudar a Xing Xing e até ficar com Lícia. No fim, só sobrou eu. No fim das contas, sempre fui só eu. Em seguida me virei e fui embora sem olhar para trás. No segundo seguinte, Xing Xing caiu no choro nos braços de Lícia. Irmão, Xing Xing tentou me chamar com a fala toda embolada, mas eu só podia continuar indo embora de costas para elas. Se Lícia estava disposta a cuidar dela, então o que mais eu ainda tinha para me apegar? De repente ouvi atrás de mim o barulho de um quadro caindo no chão, e virei correndo. Lícia tinha caído no chão com Xing Xing no colo, e o quadro tinha despencado bem ao lado delas. O tornozelo de Lícia inchou e ficou vermelho na mesma hora. Sem pensar em mais nada, corri até lá, puxei ela pros meus braços e comecei a ver se ela tinha se machucado em outro lugar. Os olhos dela estavam vermelhos quando ela ergueu o rosto para me olhar. Por um instante, eu me perdi, como se estivesse vendo de novo a Lícia de 3 anos atrás, encolhida nos meus braços, com a voz tremendo, dizendo que tinha tido um pesadelo. Cia, o que houve? Uma voz suave soou acima da minha cabeça. Quando levantei os olhos, vi o mesmo rosto de antes. Era Zhou Yingguai, o noivo de Lícia. O perfume dela se espalhava no ar. Era um cheiro estranho, desconhecido, como eu e ela sempre deveríamos ter sido, de mundos completamente diferentes. Igual aquela vez em que Zhou Yingguai tampou o nariz ao entrar pela primeira vez no meu barraco caindo aos pedaços. Embaixo dos sapatos brilhando, tinha um chão encardido que eu nunca conseguia limpar direito. E aquele cheiro de mofo por todo lado. Como a Cia iria aguentar isso? Com essa sua cara de pobretão, como é que você vai proteger ela? No fim, capaz de ser ela que tenha que proteger você. Naquele tempo, minha mão direita já estava ferida. Se fosse antes, eu com certeza teria levantado a cabeça e discutido com ele. Mas cada palavra de Zhou Yingguai era verdade. Eu só podia abaixar a cabeça e deixar ele me pisar, ouvindo as condições que ele queria negociar. Só que já se passaram 3 anos. Tudo acabou. Eu não precisava mais abaixar a cabeça para ele de novo. Ajudei Lícia a se levantar, soltei a mão dela e encarei Zhou Yingguai. As pupilas dele tremeram por um instante, mas no segundo seguinte ele já estava com aquele sorriso falso de sempre. Obrigado a este senhor por nos ajudar. Eu e Cia vamos nos casar em breve. Não podemos deixar que nada aconteça com ela. Lícia ficou me encarando fixamente, como se quisesse atravessar a minha alma. O clima ficou tenso por alguns instantes. Eu também sorri e disse, parabéns, senhorita Lee, que vocês sejam felizes para sempre. Só que de repente, parecia haver uma névoa pesada se revirando no fundo dos olhos de Lícia, e ela repetiu, palavra por palavra, felizes para sempre. Eu tremi na hora. Só consegui fingir calma à força e saí dali quase fugindo. Mas Lícia me chamou de repente e pegou um convite vermelho da mão da secretária atrás dela. Senhor Ji, no nosso casamento da semana que vem, o senhor tem que vir. O tom dela não parecia um convite. Parecia ameaça pura. Por quê? Agora eu não passava de um estranho que só tinha encontrado ela uma vez. Será que ela percebeu alguma coisa? Mas,
Vendo o jeito íntimo como ela e Zhou Yingguai estavam encostados um no outro, descartei essa ideia. Sorri e peguei o convite. Yay. Daqui a uma semana, quando a